aqui. É, em geral, como essa é a primeira. Claro, quer falar, Rogério? Não, eu vou botar o link aí. É o dos Ah, quilombolas que você já viu. beleza, Vou beleza, botar aí. maravilha. Por Valeu, favor, obrigado. imagina. É, Eu, em geral, justamente faço uma apresentação, né, para conhecer todo mundo do curso, mas como essa ainda é uma primeira aula aberta, talvez tenha gente aqui que, enfim, não siga, ela acaba sendo um pouco mais curta também para a gente conseguir conversar no final. Vou fazer as apresentações na segunda aula. Então, eu estava até falando no começo, quando algumas pessoas já tinham chegado, quem quiser escrever aqui de onde é, se é fotógrafo, se apresentar um pouco, até compartilhar o projeto como fez o Rogério, ou o Instagram, enfim. Acho que pode fazer legal para a gente já ir, enfim, se conhecendo, né? Um primeiro contato, assim. E aí, então, essa é a primeira aula desse curso, chamado Pensar a Fotografia na América Latina, que funciona. é, Ele vai ser meio uma espécie de história da fotografia na América Latina, que surge justamente do intuito de não pensar só a fotografia na Europa, nos Estados Unidos, enfim, de realmente trazer a imagem, a fotografia, para o nosso território aqui, né? Esse é, no fundo, o Contraluz, para falar um pouco do Contraluz, que talvez muita gente aqui não conheça, é essa plataforma sobre arte, principalmente fotografia na América Latina, que busca discutir a imagem desde um viés artístico, estético, mas também político, em grande sentido, assim, é, tentando ser um lugar de reflexão sobre a imagem e de conexão é, entre as pessoas. Por isso a gente tem eventos em português, espanhol, tentando, e eu sempre acho muito legal quando tem pessoas de outros países no curso em português. Acho que é muito rico toda essa troca. Então, Contraluz surge desse desejo. E eu, que sou professor, investigo fotografia latino-americana, dou esse curso, que para mim é um dos cursos que eu pessoalmente mais gosto de dar, tá? Então, a ideia é, na aula de hoje, a gente falar sobre a invenção barra chegada da fotografia na América Latina, é, e também falar sobre, particularmente sobre retrato, porque nesse curso, a cada encontro, a gente vai falar isso mais para frente, no finalzinho eu apresento o cronograma do curso, mas a cada encontro a gente fala sobre um tema da fotografia. O retrato, fotojornalismo, fotografia no campo da arte, enfim, fotografia contemporânea. E assim a gente vai um pouco tecendo essas relações e atravessando os tempos e os usos, enfim, as linguagens da fotografia. É, Vocês se sintam, eu estou compartilhando aqui a tela, eu acho que vocês estão vendo, vocês se sintam totalmente à vontade para participar, comentar. Pode abrir o microfone, pode escrever pelo chat a qualquer momento. Acho que a aula fica até mais divertida se tiver essa dinâmica de troca. E, enfim, quem quiser abrir a câmera também fica totalmente à vontade para isso, tá? É, Bom, eu não sei o quanto que vocês têm conhecimento sobre a história da fotografia, mas querendo ou não, a fotografia ela é uma invenção muito europeia. E aí, apesar de estar aqui querendo falar sobre a América Latina, eu vou ter que pedir licença para falar em alguns momentos, sobretudo no início, sobre a invenção da fotografia na Europa, porque a gente não tem como fugir disso, né? A fotografia tem, na verdade, muitos inventores. Ela não é uma criação de uma mente genial, e isso eu vou tentar desconstruir na aula de hoje, porque ela tem. A invenção da fotografia é um processo que envolve uma série de disciplinas, e de personagens dessa história. Mas tem um inventor da fotografia em particular que me interessa muito, que talvez algumas pessoas aqui conheçam, que foi justamente o inventor que ficou esquecido por boa parte da sua história,
que é o Hercule Florence, um francês que inventou a fotografia no Brasil. O Florence é nascido na França e desde muito novo ele tem habilidade para o desenho e, sobretudo, um desejo de aventura muito grande. A gente tinha nesse século XIX as navegações como 18, 19, né, como uma grande inspiração literária em muitos casos, né, Robinson Crusoe, depois mais para frente o Mil Léguas Submarinas, tudo isso envolvendo esse espírito de aventura diante da navegação. E com Hercule Poirot não é diferente. Ele é picado por esse desejo de conhecer o mundo, e nisso, ainda muito jovem, ele pega um navio que sai da França e, e que faz uma longa viagem, chega num dado momento ao Rio de Janeiro, onde ele decide se estabelecer por um tempo. Nisso, ele vai fazendo vários trabalhos, lojas, enfim, trabalhos pequenos. É, e é convidado como desenhista para participar de uma expedição que foi muito importante, a Expedição Langsdorff, financiada pelo, pelo Império, pelo czarismo russo da época, para conhecer o Brasil. Seriam anos de viagem, saindo do Rio de Janeiro para adentrar o Brasil e subindo através dos rios, chegar na Amazônia. Era muito comum esse tipo de expedição na época, né? Porque no fundo, como você tinha capacidade de conhecer o mundo, de construir mapas, você precisava mandar nas expedições uma série de estudiosos, de profissionais da botânica, das artes, da geologia, da filosofia, viu uma ideia aí até de um pensamento holístico, num certo sentido, né? Um pensamento meio total de todas as ciências envolvidas no conhecimento do mundo. E o Florence embarca como segundo desenhista da expedição. E com a responsabilidade justamente de fazer desenhos da fauna e da flora do nosso país. A expedição é uma loucura, num certo sentido, porque o próprio Langsdorff, o Langsdorff ficou doente, ficou louco num certo momento da viagem. O primeiro desenhista, o Aimé, ele morre afogado atravessando um rio. Então, enfim, um certo lugar é bastante traumáticos esses anos da expedição. É, E quando Hercule Florence volta para terras firmes, ele decide ir para São Carlos, que é a atual cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, porque ali ele tinha conhecido a moça que seria a esposa dele mais para frente. E Florence tinha desenvolvido uma série de interesses por essas questões de reprodutibilidades técnicas, né? Então, primeiro ele tentou desenvolver uma espécie de maneira de catalogação e de registro do canto dos pássaros, que certamente está muito vinculado à experiência que ele teve na sua viagem. Depois ele desenvolve um papel que não podia ser reproduzido, que ele queria vender para os bancos, bancos de dinheiro para fazer cédulas de dinheiro. Então, enfim, depois ele chegou a ter uma imprensa gráfica em Campinas, mas ele também era desenhista sobretudo de rótulos de farmácia, mas descobri mais recentemente também que de convites da maçonaria. E ele começa a se perguntar a partir disso se não seria possível, ao invés de desenhar infinitamente o mesmo rótulo, se não teria talvez uma maneira de reproduzir esse rótulo através da luz, onde ele faria um desenho e isso os reproduziria. Ele começa, na verdade, trabalhando nessas duas frentes. Uma com a câmera escura, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas era esse aparato de desenho,
espécie de caixa onde você tinha um furo numa entrada, numa lateral, e a imagem se projetava, e a partir daí, com a imagem projetada numa das laterais, ou enfim, a partir de um jogo de espelhos em cima, o desenho se faz mais fácil. Mas também a partir de uma outra técnica que ele desenvolveu, onde ele pegou uma placa de vidro e sujou a placa de vidro com a fumaça de uma vela, tornando ela totalmente escura. E a partir disso, com uma ponta seca, ele podia desenhar nessa placa de vidro preta. Ele construiu a partir daí já uma ideia do negativo, né? E começou a desenvolver um processo para que, colocando isso diante de uma, ou sobre, melhor dito, uma folha de papel, isso pudesse se reproduzir através da luz. Bom, em 1930 ele já tem seus primeiros experimentos aí de sucesso. Em 1833, ele consolida não só essa ideia da fotografia, mas o próprio nome da fotografia. O Hercule Florence foi o primeiro personagem a usar esse nome, fotografia, e eu vou comentar que os outros inventores tinham outros títulos para essa invenção. É, Mas acontece que, bom, Hercule Florence estava. Imaginem vocês o que era essa cidadezinha de São Carlos em 1830, com muito pouco contato com jornais de grande circulação, com a Europa, com possibilidades de financiamento, de expansão, da sua invenção. E, e a verdade é que caiu no esquecimento essa invenção do Hercule Florence, até que o estudioso, o professor da USP, Boris Kossoi, pegou os cadernos de anotação do Hercule Florence, levou para a Universidade de Rochester, que é uma universidade muito importante de fotografia nos Estados Unidos, e refez os experimentos que Florence tinha anotado, comprovando que ele tinha conseguido fixar uma imagem a partir da luz, a partir do uso da amônia. Mas eu vou trazer aqui um breve relato do que foi que Hercule Florence sentiu, e isso está num dos seus cadernos, quando ele ouve falar que um tal de Daguerre tinha não só inventado, mas tornado público a sua invenção do desenho a partir da luz. E eu vou falar do Daguerre aqui mais para frente. Foi em 1839, o Hercule Florence está falando. Eu estava na companhia de um amigo, estava alegre, conversando bastante com um dos seus hóspedes, homens eruditos e cultos. Falávamos sobre várias coisas, à noite, sentados à luz da lua. De repente, ele me diz: Sabe do belo descobrimento que foi feito? Não respondi. Oh, é admirável. Um pintor, em Paris, encontrou um meio de fixar as imagens com uma câmera escura. Li no Jornal do Comércio. Colocou uma chapa de prata que contém uma substância que muda de cor com a luz. Eu, Hercule Florence, senti um golpe no coração, no sangue, na medula óssea, em todo o meu ser. Foi o golpe mais duro que eu já recebi. Ele me disse que o descobrimento era verdadeiro porque o senhor Arago havia explicado à academia, e que a Câmara dos Deputados havia concedido uma recompensa ao autor. Vocês imaginem isso, o desespero que é ter inventado a fotografia e não ter sido capaz, de torná-la pública. Eu então expliquei a teoria do descobrimento e entramos na casa. Já não era mais o mesmo de antes. Tudo era uma sombra em mim e ao meu redor. Os objetos tornaram-se confusos. Mantive-me passivamente minha parte da conversa na pequena reunião de amigos. Sofri. Jantei sem apetite e fui dormir, acreditando que passaria uma noite ruim. Enfim, totalmente destruído o senhor Hercule Florence, não é mesmo? O Rogério falou: morei em Campinas na década de 80, mas nem imaginava ser fotógrafo. Há uma grande discussão sobre a data que ele criou,
a fotografia e o nome da fotografia é, a que Daguerre apresentou em 1839 na França, daguerreótipo. Exatamente. É, sim, claro, mas as datas estão, até onde se sabe, em torno entre 1830 e 1833, certamente antes de quando Daguerre tornou pública. A invenção pode variar. Ah, legal, você está relendo Fotografia e História do Kossói. Claro, Kossói é um dos grandes pesquisadores da fotografia no Brasil. E é interessante ao mesmo tempo, acho que isso fala já muitas coisas sobre a América Latina, né? Um pouco como as condições, obviamente, são muito mais difíceis, muito mais precárias, mas ao mesmo tempo. Como é importante os registros, né? Se não fosse os cadernos do Florence, a gente não saberia disso, ou pelo menos não teria certeza dessa invenção. Mas ao mesmo tempo, como existia um desejo de se criar essa linguagem da fotografia, é, que estava pairando em muitas partes do mundo, né? De uma certa maneira, esse desejo, até o Florence fala isso, uma mesma ideia pode ter, ter sido pensada por duas pessoas diferentes. Ela está acontecendo na Europa, ela está acontecendo, na América Latina ao mesmo tempo. E isso acontece porque, na verdade, a história da fotografia, a invenção da fotografia, ela não é de um momento assim para o outro. Na verdade, você tem uma série de desenvolvimentos na ótica, na física, que permitem isso. Então, a gente tem, por exemplo, em 1724, mais ou menos, Schulze, que é um cientista alemão, que vai descobrir que o nitrato de prata é sensível à luz. E que ele se torna. Porque a dúvida era se ele ficava escuro com a luz ou se ele ficava escuro com o calor. E Schulze prova que é a luz. É, E aí, bom, isso já é um primeiro elemento que vai ser importante para o desenvolvimento da fotografia depois. É, Você tem, então, anos depois, o Wedgwood, um inglês, foi talvez um dos primeiros a tentar inventar tentar inventar a fotografia, né? Tentar inventar um desenho a partir da luz. Ele que vinha de uma família que fazia cerâmica, pratos de cerâmica decorados, vasos decorados, enfim. Então, essa ideia da reprodução está presente nele desde muito jovem. E o que ele consegue ele é capaz de fazer uma fotografia, de criar o processo de escurecimento da imagem, mas ele não é capaz de interromper esse processo. Esse é o grande pulo na invenção da fotografia, na verdade. Porque já sabia que a prata era sensível à luz e ficava escuro. Mas a questão é como você olha essa fotografia no sol depois, essa imagem, e ela não vai ficando mais e mais escura, não é? E é interessante porque já nesse século XVIII começa a ter algumas ideias em torno a essa fixação da imagem ou é, no campo da literatura, da escrita. Então, por exemplo, tem um romance, um livro que chama Giffanti, de um francês, onde a ideia meio mirabolante era uma sala que registrava em uma das suas paredes uma imagem a cor e em movimento. Então, uma espécie de pré-cinema, que a gente pode pensar assim, e que está muito ligada à câmera escura. Eu trago aqui uma imagem clássica de uma câmera escura, né? Você tem um furo numa das extremidades e uma imagem que se projeta, e vejam que ela se projeta de ponta cabeça, né? Você tem a torre aqui de ponta cabeça, essa árvore também invertida. Mais um instrumento, a câmera escura, que já era usado há séculos e mais séculos, que ganhou muita força nas artes, sobretudo a partir do século XV, quando a perspectiva renascentista
É, enfim, não sei se vocês têm isso no imaginário, né? Michelangelo e tal. É, se torna muito importante a invenção da perspectiva nessa época. E aí, se a gente pensar, o princípio de uma câmera fotográfica é o mesmo princípio de uma câmera escura. Você tem uma caixa onde a luz entra por um ponto e vai ser projetada no filme, no sensor, na placa, enfim, depende do modelo que a gente estiver falando. Mas a fotografia, portanto, né, a gente também está falando de um momento de desenvolvimento da ótica, da discussão sobre o olho, né, a invenção do microscópio e do telescópio já tinham acontecido. É, então a gente está falando de uma invenção que não vem simplesmente do campo da arte, mas vem do campo da ciência também, vem do campo da filosofia. Isso a gente vai falar na terceira aula, como essa disputa se a fotografia é ou não é arte, a gente vai falar um pouco disso. Mas ela surge então nesse contexto. E aí, entre os muitos inventores da fotografia, a gente tem esse outro francês chamado Nicéphore Niepce. É, o Niepce está fazendo suas tentativas aí nos anos 20, e entre 1826 e 27 ele é capaz de fazer a imagem mais antiga, imagem fotográfica mais antiga que a gente tem registro até hoje, essa vista da janela do seu estúdio. A imagem que circula em geral, que vocês encontram na internet, é essa aqui, mas isso é uma imagem com contraste muito forte. Na verdade, a imagem, a placa original, está muito mais próximo disso aqui. Uma exposição que ele fez durante 8 horas, então tempo de exposição longuíssimo. A gente consegue ver aqui, né? Não sei se vocês entendem, um telhado, uma árvore, a gente tem aqui uma construção, a outra aqui. Isso aqui que vocês veem parece a janela do próprio Niepce, né? É, Só que o Niepce, então, ele inventa essa possibilidade de fazer fotografia, mas que no fundo é muito pouco prático, né? Uma qualidade terrível, é, um tempo de exposição enorme, e ele chega a compartilhar, primeiro meio a contragosto, mas ele chega a compartilhar suas descobertas justamente com Daguerre, que é a figura que vai tornar público o primeiro sistema de fotografia, o daguerreótipo, como o Rogério já falou. É, o Niepce vai falecer em 1833, então ele não chega a ver a conclusão do daguerreótipo propriamente. Só para comentar então um pouco quem era o Daguerre, essa figura que ganhou essa, esse nome na história. Ele quando eu tinha 14 anos, foi assistente de um arquiteto fazendo desenhos de paisagem. E é interessante a gente pensar como já tem uma relação entre a invenção da fotografia e a paisagem, né? Aqui o Daguerre só podia registrar uma paisagem, enfim, ou uma natureza morta, mas é, o Daguerre tinha essa relação de desenho com a paisagem, mas ele era ao mesmo tempo um grande empreendedor, eu acho que a gente pode dizer assim. Ele era um cara que estava muito ligado à questão do entretenimento, como ganhar grana. Ao mesmo tempo, ele trabalhava no teatro e na ópera de Paris. E ele tinha essa grande evento que eram os dioramas, que eram uma espécie de isso antes da invenção da fotografia, né? Então, uma espécie de paisagem, que a partir de um jogo de luz, de sombra e de movimento dos elementos pintados, desenhados, recortados, criava-se uma ilusão de passagem de tempo. E ele sempre estava buscando aqui a verossimilhança, que todas essas passagens de tempo fossem perfeitas, que do sol para a chuva, enfim. E no fundo isso era um entretenimento, as pessoas iam assistir a esse diorama que tinha todo um jogo de movimento, a gente pode ver aqui à direita, e era exibido, enfim.
desde os anos 20 em Paris. O próprio Niepce foi ver e ficou, enfim, encantado. Então a gente pode ver uma relação aqui do Daguerre com o interesse por uma imagem que simula a realidade, né? E ao mesmo tempo esse jogo com a paisagem. E desde 1824, então ele está pesquisando a fotografia. Em 26, 27, ele compartilha suas invenções com o Niepce. E em 1837 ele faz a imagem que é mais antiga, até onde a gente conhece, de daguerreótipo, que é essa natureza morta. Eu esqueci de comentar, mas o Niepce não chamava sua invenção de fotografia, ele chamava de heliografia, né? Hélio como sol, o deus do sol, o desenho do sol, enfim. E o Daguerre, muito humildemente, vai chamar sua invenção de daguerreotipia, em homenagem a ele mesmo. E aqui uma natureza morta com alguns elementos artísticos, né? Então, talvez esse é uma certa cópia de um baixo-relevo de um artista chamado Jean Goulon, um artista que estava muito presente no Louvre. Então, ele aqui já tentando aproximar a fotografia do campo da arte também, ao mesmo tempo que ela tinha um respaldo na, na ciência muito grande. Então, a diferença da heliografia, a daguerreotipia, ela tinha uma nitidez e uma qualidade muito grande. Talvez aqui a gente possa ver melhor nessa imagem. É, Ela tinha um tempo de exposição muito mais rápido, então a gente está falando algo aí. Dias com muito sol, 4 minutos e meio. Bom, dias com quase nada de sol, isso podia levar mais de 1 hora, assim. Mas, enfim, se a gente pensar 5, 6 minutos, muito melhor do que as 8 horas que o Niepce tinha conseguido, né? Mas ela, assim como a heliografia, o daguerreótipo também tinha como suporte o metal. Eu não sei se alguém aqui já pôde ver um daguerreótipo. É um objeto super bonito, em geral não muito grande, né? Às vezes ele vem num estojo para proteger da luz. Muitas vezes o suporte é de cobre, então tem aquele douradinho bonito. E ele tem um jogo onde, conforme você vira o objeto, ele mesmo pode ser negativo ou positivo, conforme você vai virando essa placa. Então ele traz essa. Exatamente, Maurício falou, essa é a primeira imagem técnica em que aparece pessoas. Boa, super, vamos falar sobre isso. Mas só terminando a coisa do daguerreótipo, ele, como tinha o suporte de metal, ele não era reprodutível. Ele não tem o sistema do negativo e do positivo que o Floorens tinha desenvolvido. Ele ainda era um objeto único. Nesse sentido, alguns estudiosos vão falar que ainda não é fotografia, porque a fotografia tem como um dos seus princípios a reprodutibilidade. É, Enfim, mas ele tinha esse caráter de objeto único ainda nesse momento. E como o Maurício nos comentou, esse daguerreótipo feito, alguns vão falar 38, outros 39, enfim, ele é a primeira imagem com pessoas presentes aqui. A gente tem um engraxate sentado e um, um senhor tendo seu sapato engraxado de pé. Isso se a gente olhar por essas sombras, mais ou menos meio-dia, né? Parece muito zenital o sol de uma grande avenida de Paris no século XIX, né? E aí, se a gente pensar, é de estranhar que só tenham duas pessoas, né? Mas no fundo, essa avenida certamente estava cheia de pessoas, de transeuntes passando, mas as únicas que ficaram estáticas durante o tempo de exposição são esses dois personagens aqui.
E aí é legal porque eu mandei um texto para vocês desse livro Arder em Desejos, que infelizmente só está em espanhol e inglês. Isso é uma coisa que eu é chato, mas muitos dos textos que às vezes eu acho melhor estão em espanhol, estão em inglês, enfim. Quem se arriscar a ler, eu acho muito, muito bom esse livro. É, Mas ele vai comentar sobre essa foto que não só tem as duas primeiras pessoas, mas com uma relação e uma certa iconografia das classes e do poder já está sendo colocada, né? Enquanto você tem o homem provavelmente mais abastado, tendo o seu sapato engraxado de pé, você tem o trabalhador sentado diante desse homem. O Maurício comentou aqui, curioso que seja uma relação de trabalho, a primeira a ser representada. Exatamente. Portanto, uma relação de classe, né? Exatamente. É, a gente vai falar mais disso, mas a fotografia surge muito nesse bojo da modernidade, assim, né? Com uma série de ideais de desenvolvimento de cidade, de ideais políticos da modernidade muito forte, assim. A gente fala muito disso, sobretudo na segunda aula, quando a gente fala sobre retrato. É, bom, então, no início de 1839, Daguerre torna público para o governo francês a sua invenção. E poucos meses depois, no 19 de agosto de 1839, quando a gente comemora o Dia Internacional da Fotografia, é o momento que o senhor Arago, que o Florence comentou aqui, né? O senhor Arago apresenta essa nova técnica na Câmara de Deputados. O governo francês compra a patente. Não só compra patente, como paga uma pensão vitalícia ao Daguerre de 6.000 francos, que eu não sei exatamente quanto era, mas certamente era bom dinheiro, é, e uma um pouco menor para o filho do Niepce, compra patente e abre para que qualquer pessoa possa fazer. O Daguerre ainda tenta fazer com que as câmeras de daguerreótipo fossem feitas exclusivamente por um cunhado, um genro dele que fazia relógios, mas obviamente pouco a pouco começa a surgir todas as câmeras não oficiais, que não tinham a assinatura do senhor Daguerre, mas isso se populariza muito, muito rapidamente. Mas ao mesmo tempo, não só isso, o Daguerre prepara para esse dia 19 um grande lançamento da fotografia, uma coisa meio iPhone 15, assim, que ele faz no século 19, onde ele já prepara manuais e modos de fazer o daguerreótipo, que ele começa a distribuir justamente nesse dia. Então, é um evento muito preparado, assim, na verdade, porque havia uma certa competição, né, da França querer se vincular como a inventora da fotografia propriamente. Existe algo, o Rogério comentou aqui, existe algo de comentário que está na foto que estaria invertida. A avenida seria mesmo do lado direito da foto? Não sei. Ah, se a fotografia, na verdade, ela é invertida aqui pelo processo do daguerreótipo. É essa a pergunta? É, que na verdade ela seria com a avenida do lado direito da foto. Eu não sei, eu acho que eu li alguma coisa sobre isso em uma época, ou alguém comentou que dessa forma aí ela não estava, essa, não, a da avenida. Não, sim, é essa aqui mesmo, né? Essa É, aqui. não, É, essa aí, é.
teve um comentário, acho que foi em outro curso que eu fiz, alguém comentou que, por isso que eu estou perguntando, né, se existe isso mesmo. Então, eu acho que existe justamente por esse processo da própria câmera escura de inverter a luz e de inverter os objetos. Porque você está vendo aqui que não só a torre está de ponta cabeça, não sei se você consegue ver aqui, mas como a árvore que está na direita, que ela está na esquerda. Uhum, No consigo. fundo, a luz tem esse processo. Então, no fundo, as coisas são invertidas mesmo. Eu acho que você tem toda a razão, Rogério. Mas a gente, essa fotografia, enfim, circula sempre dessa maneira, assim, com a avenida à esquerda. Não, sim, sim. Ela só Mas circula sim, assim. É. é. Mas acho que sim, você Acho que tem toda a eu acho razão. que foi um curso que eu fiz com o Juan Esteves, quando ele ainda estava nesse aqui. Sei. Eu fiz um Uhum. curso com ele, acho que foi ele que comentou isso, dessa Que forma. bacana, que bacana. Sim, faz sentido. Faz todo sentido. É, e eu tava falando desse desejo, né, da França de de se cacifar como a nação que inventou a fotografia. A fotografia, não precisa nem falar, né? Foi uma grande revolução no modo de ver, de se comunicar, a gente vai falar disso. Mas porque tinha um inventor inglês vindo atrás. E a disputa, não só na fotografia, mas marítima, comercial, entre França e Inglaterra nesse período era muito grande. Eram as duas grandes potências mundiais nesse período. É, e esse personagem é William Henry Fox Talbot, que era também um cientista, um botânico, um amante das artes, essas figuras meio assim, enfim, que existia, que tinham um conhecimento amplo de muitas coisas. E o Talbot, ele, segundo se diz, ele estava em lua de mel no lago, alguns vão dizer Lago de Como, outros o Lago de Genebra, enfim, mas um lago certamente lindo na Suíça. E ele queria desenhar a paisagem, mas ele não tinha dotes para o desenho. E ele fica muito frustrado que ele não consegue representar aquela imagem a partir do desenho e começa a pensar que tem que ter outra maneira de representar, talvez mais automática, assim, de representar uma paisagem. E a partir daí, ele também começa a se desenvolver, a desenvolver seus estudos, para fazer a fotografia, né? É, ele tem um outro. Ele chega a ser sócio do Niepce, né? Parece que eles chegam a ser sócio, aí depois ele vende a parte dele. Eu acho que quem é sócio é o Daguerre, não é? O da Guerra, isso, né? Eles chegam a É. ser sócios depois, mas ele chega a fazer também, eu acho, umas fotografias de um prédio que ele morou, o Talbot. Tem umas fotos. Do lugar onde ele próprio morou. Onde ele próprio morou, acho que ele chega, né? É, Fazer. depois ele vai fazer. Sim, você tem razão. Depois ele faz algumas fotos. Ele vai se tornar um fotógrafo de muitas coisas, da própria família, da esposa dele. Sim, sim. Mas quem tinha associação com o Niepce, que era sócio, era o Daguerre, na verdade. E aí o Niepce morre, por isso que o filho do Niepce que ganha essa pensão vitalícia. É, e é interessante porque aqui o Talbot está desenvolvendo um outro processo. De novo, assim como Florence, a partir de uma relação de positivo e negativo, mas o Talbot vai fazer o seu negativo não a partir do vidro, mas a partir do papel salgado, que vai dar uma qualidade não tão boa como o daguerreótipo, tem uma coisa um pouco mais esfumaçada, que eu particularmente acho lindo olhando essa foto, assim, essa coisa meio cinza e tal, mas não tinha aquela nitidez que o daguerreótipo conseguia alcançar, mas tinha relação de positivo e negativo. Então é interessante, porque o Talbot, num primeiro momento, ele não é tão celebrado como o Daguerre,
Mas se a gente pensar médio e longo prazo, é o sistema dele que vai prevalecer, né? É esse sistema. Enfim, a gente vai falar mais pra frente, mas o grande pulo é quando se substitui, nos anos 50 o negativo de papel pelo negativo de vidro. E aí você consegue uma baita qualidade e você consegue a reprodução. Então, no fundo, enfim. E o Talbot vai falar aí de uma calotipia ou uma talbotipia, né, que é o processo desenvolvido por ele. Ele chega a apresentar, então, os seus desenhos fotogênicos, como ele vai chamar, é, mas não vai ter a mesma repercussão do Daguerre. É, enfim. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Não? Para a gente entrar mais na América Latina. É, deixa eu ver aqui no Tem chat. uma. Tudo bom, Alexandre? Você me Ah, ouve? pode falar. Posso falar? Depois eu Pode. vou colocar aqui, se você me permitir. Tem um Claro. trabalho da Rosana Ório Rodrigues. E desculpa que eu estou com uma câmera horrível, por isso que eu estou com ela fechada. Tranquilo. E ela fez uma dissertação já há um bom tempo, já no começo de 2001, se eu não me engano, sobre a descoberta múltipla da fotografia. E ela fala sobre, ela usa uma teoria da ciência, tanto que ela defende nas geociências da Unicamp. E aí ela fala da descoberta ser múltipla, porque esses vários pesquisadores não se falavam, não se conheciam, e todos vão chegar a alguma coisa, claro que tem diferenças entre uma e outra, pelo suporte que é utilizado, mas eles vão chegar mais ou menos a uma descoberta muito próximo de tempo, né? De um ao outro, porque Uhum. esse conhecimento circulava. Ela usa uma teoria, chama teoria de Merton, né, para dizer isso. Tem uma dissertação na Unicamp. Eu vou ver se eu consigo o link para Legal. colocar aqui no chat. Tá Por bom? favor. Que demais. Eu acho que essa é a grande questão mesmo. Que havia aí meio um desejo coletivo curioso, por uma nova linguagem, por essa linguagem da fotografia. E aí, às vezes, a historiografia trata de um pouco, né, buscar quem é o verdadeiro pai, qual é a primeira imagem, mas no fundo é algo que está acontecendo aí com muitos. E é interessante porque quando o Daguerre apresenta e torna pública essa invenção, não é só o Talbot ou o Florence que vão falar, eu também tive essa ideia. Uma São série de outros, outras né? pessoas. Oi? É. Surgem outros, né? Aparecem Muitos outros. outros. É que, claro É que nem engraçado, todos, muitos é, outros. nem todos Por isso que conseguem ela usa essa provar, né? teoria. Aí eu até falar uma curiosidade. Isso parece que eu dei aula de história da ciência também. Isso É. parece, claro que não tem nada a ver com o nosso, mas parece que o Newton vai inventar o cálculo infinitesimal, que é o cálculo que é o cálculo utilizado para engenharia e tal, né? E ele era o presidente da Academia de Ciências no século XVII. E ele vai inventar mais ou menos simultâneo ao Leibniz, que não é inglês, né? Não tem Academia de Ciência do seu lado. Então o Leibniz não consegue ter da forma como mesmo semelhante ao da Guerre, né? E os outros inventores não têm esse apoio da Academia de Ciências. É curioso que depois de muitos anos, a forma que se faz o cálculo é exatamente a forma que o Leibniz fazia, não é a fórmula que o Newton fazia, né? Os dois têm o mesmo resultado, mas a forma que se faz o cálculo moderno hoje é a forma que Leibniz fazia. Que Só por interessante. curiosidade. Não sabia disso. Mas no final é um jogo de poder, né? E a Academia de Ciências também foi fundamental pro Daguerre tornar pública essa invenção. É, porque naquela época, imagina, academia, né, era a palavra final, né? Claro. Entendeu? Acho que ele teve, sem saber, ele usou a grande jogada de Marte, né? Vai ver, foi uma das maiores jogadas de Marte do mundo, né? Por isso que Uhum. o dia 19 ficou como o dia, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Eu não sei sem saber ou sabendo mesmo, talvez sabendo também. É, pela genialidade dele, poderia ser sabendo, né? É, é.
Mas é isso, e financiamento, tudo isso, né? Enfim, eu não vou trazer aqui, mas o outro, mais um inventor da fotografia é o Hippolyte Bayard, que inventou já um outro processo onde você tem o positivo direto em papel, que no fundo é o que a gente vai desenvolver nessas Polaroids atualmente. E aí o Hippolyte Bayard se sentiu completamente desprestigiado, que ninguém deu atenção a ele, deram toda a atenção à da guerra e não deram apoio e tal. E ele fez a primeira autorretrato de fotografia, que é ele morto, né? Enfim, talvez algumas É. pessoas conheçam essa imagem. E o grande azar do Florence foi que ele não estava na França, estava no Brasil. O Brasil ainda estava, Sim, né, num processo de descobrir. Foi o grande azar da vida dele. Se ele tivesse lá, foi. ele tinha, né, que é tipo assim, quem é Total. esse Tupiniquim? Quem é esse cara que está nessa terra Tupiniquim dizendo quem é? Quem é tu É. na fila do pão? É, Exatamente. mas, Quer mas falar, é Maurício? curioso que nenhum é tão isolado, né? O Kossói mesmo fala sobre, desculpa até interromper de novo, mas o Kossói fala de um que ele tinha um contato com um farmacêutico em Campinas, e é por conta Isso, desse farmacêutico que tem muitas comunicações que ele consegue todas as químicas que ele é, usa para descoberta, né? isso Senão mesmo. Uhum. ele não tinha, não conseguiria. Nenhum é tão isolado. É que, claro, ele não tem esse apoio da academia, né? Exatamente, é isso. Porque e entre o fazer e o tornar público e o fazer esse grande lançamento midiático que o da Guerra fez são passos diferentes, né? Assim, enfim. Mas é verdade, é importante salientar que também não é que o Florence é um grande gênio isolado, assim, né? Foi esse químico que falou que provavelmente a amônia conseguia fazer esse processo de fixação. É, mas entramos então aqui na nossa querida América Latina, finalmente. Porque o daguerreótipo muito rapidamente se espalha pelo mundo, né? Em poucos meses você vai ter as primeiras imagens em Alexandria, no Egito. Em dezembro do mesmo ano, né? A gente está falando aí de 4, 5 meses depois, desse 19 de agosto, um viajante gravurista, gravador francês chamado Jean Prelier Dudoyer vai embarcar em direção ao México, levando uma câmera daguerreótipo e faz então, o primeiro daguerreótipo que a gente conhece da América Latina. É, E rapidamente essa invenção vai se espalhar por toda a América Latina. Entre. Bom, Maurício pôs aqui a referência. Maravilha. Entre esse dezembro de 39 até 1843, a gente vai ter daguerreótipo em praticamente todos os países da América Latina, talvez aí República Dominicana, Haiti um pouco depois, mas de maneira geral, quase todos os países, cada um à sua maneira. Existia uma prática de artistas viajantes muito grande que permitiu com que esses daguerreótipos se espalhassem pela América Latina inteira. Em outros casos, como na Colômbia, foi a partir de um manual de construção é, da câmara daguerreótipa que o Barão Gros consegue fazer a sua câmara e consegue fazer um daguerreótipo. É, mas Tu, queria trazer. tu ah, saberia dizer se no Brasil aquele suíço, né, que foi fotógrafo do Império, que né, ele fazia, não era da Guerriotti, né? Ele foi um dos primeiros a trazer aqui para o Brasil? eu acho que você está falando do Lelsinger, né? É isso, ele foi fotógrafo, né? Ele foi um dos É, fotógrafos do Império, né? ele já tá. Ele não é exatamente um dos primeiros, porque no fundo isso se espalha tão rápido. Eu não, eu acho que ele tá ali nos anos 40, 50. Mas quando você já tinha alguns estúdios no Rio de Janeiro,
Então, naquela época você já tinha alguns fotógrafos. Não é que ele seja exatamente o primeiro. E eu acho que talvez ali já nem fosse mais daguerreótipo. Eu acho que ali é, já era suporte de vidro, se eu não me engano. É, a reunião vai ser gravada? Sim, tá sendo gravada, né? É, tá sendo gravada. Sim, eu vou mandar, Giovana, por e-mail amanhã. É, E isso já é no Dom Pedro II, né? É o Dom uhum, Pedro, II, sim, né? Não é o primeiro, é o Dom é Pedro o II segundo. que ele chega, acho que ele chega, não sei se ele chega a colecionar alguns Eu vou daguerreótipos, falar né? disso. Eu vou Ah, falar tá. disso daqui a pouco. Sim. Una fotografía acá. Sí, sí. Villarraga quer falar? Alô? Acho que não, né? É, bom, para falar do Brasil, então, para a gente seguir, é uma história muito curiosa que acontece, porque os daguerreótipos chegam aqui através de uma expedição marítima francesa chamada Oriental Hydrographe. Esse livro é muito bom, vai contar a história dessa expedição. Ele está online em português no site do Centro de Fotografia de Montevidéu. E é uma história muito curiosa porque é a primeira expedição marítima que se propunha a cruzar o mundo inteiro com uma câmera de daguerreótipo. Eles saem da França, é, param na Bahia e, em 1840, chegam ao Rio de Janeiro, onde eles fazem a primeira exibição pública do daguerreótipo, é, justamente com uma fotografia aí do Paço Imperial, tem outras também. É, e, no fundo, obviamente é um sucesso, o próprio Dom Pedro está aí presente, né? Como o Rogério falou, ele se encanta pela fotografia muito rapidamente, assim. E a gente vê de novo a paisagem como sempre a paisagem como um tema central dessas primeiras imagens. E a gente tem aqui uma população parada, mais ou menos estática, que sai na fotografia. E essa expedição, então, depois do Brasil, vai para Montevidéu. Buenos Aires estava num conflito interno nesse momento. E o Louis Comte, que era quem sabia mexer, era um abade que sabia mexer nessa câmera. Ele ele vai para Montevidéu, faz as primeiras fotos, mas fica doente, tem que ficar em Montevidéu, vive boa parte da sua vida aí, e a expedição segue. E no fundo, ficar doente foi o que salvou a vida do Louis Comte, porque quando chega em Valparaíso, o navio naufraga. Então, se a gente pensar o Chile, por exemplo, só vai chegar em 1843, o daguerreótipo, eles fazem outras tentativas, as câmeras chegam quebradas, porque é no Oceano Pacífico, enfim. Mas. Eu E acho muito que essa rápido. foto, eu acho que essa Hum, foto aí, a outra, ela tá no, no Paço Imperial no tá Rio, no passo. Aham, numa placa, né? Não tá assim na rua, né? Que tem uhum. naquele documentário, acho que é fotografação, um negócio assim, né? Um documentário que tem, que não lembro quem fez. Ele começa o documentário a partir dessa foto. Tem até uns meninos andando lá de skate. Ele pergunta para os meninos se ele conhece, né? Sim, exatamente. Isso tá lá. Tem uma placa, conta a história. É ali bem no centro do Rio de Janeiro. Exatamente. É essa mesma. Giovanni perguntou se que eu encaminhei um texto. Eu subi na plataforma. Tá na plataforma na primeira aula. Esse eu não subi, eu posso subir depois da aula. Tá lá. Mas os outros que eu mencionei estão no Hotmart. Depois ver Você se vocês pode conseguem subir o acessar. link, você pode subir o link desse livro que você falou, aí que está Eu subo fazendo um na favor? plataforma. Depois da aula eu Obrigado. subo. Muito Imagina, obrigado. imagina. É,
E aí, bom, eu não vou falar de cada caso, né, mas porque são muitos países, mas é isso. Entre até 1843, quase todos os países têm os seus daguerreótipos, e não só isso, os seus primeiros estúdios de fotografia também. Cuba, muito rapidamente, vai ter um estúdio. Cuba tem um estúdio de fotografia antes dos Estados Unidos, por exemplo. A fotografia se torna realmente uma febre. E aí a gente vai falar muito disso na próxima aula, porque o retrato é um dos principais usos da fotografia nesse início. É, Mas é, é interessante pensar que a fotografia muda também as distâncias. Ela muda uma relação com o tempo e com o espaço muito forte, né? Primeiro porque, bom, mesmo que essa fotografia levasse alguns minutos, que pra gente é uma eternidade hoje, né? Você não leva nem um segundo para fazer uma foto. Mas se você pensa em relação à pintura, por exemplo, é muito rápido, é quase instantâneo uma fotografia, apesar do processo ser demorado. Você tem que polir a placa, você tem que sensibilizar a placa, você tem que, enfim. É, mas, mas se você comparar com a pintura, é muito instantâneo. E a pintura tinha uma outra relação, né? Onde, no fundo, alguns detalhes demoravam mais, alguns espaços vazios de céu talvez fossem mais rápidos. E a fotografia, de uma certa maneira, homogeneiza isso. Mas mais do que tudo, ela permite uma circulação das imagens muito mais fácil. E aí, o Maurício comentou aqui do colóide úmido, né? Essa é uma grande transformação. Quando eu falei do Talbot, que usava negativo de papel, e que aí o grande salto foi transformar esse negativo de papel em vidro, e aí você tem uma imagem muito mais nítida e reprodutível, isso faz com que o preço das imagens baixe muito, porque você faz uma fotografia. E ela não é mais única como é o daguerreótipo. Você pode reproduzir 10, 20, 100, 1 milhão de vezes a mesma imagem. Eu vou aprofundar mais isso na próxima aula, quando a gente falar das cartas de visita. Mas começa a surgir então essas imagens que são, no fundo, de circulação, que são uma espécie de cartão postal, que ficou conhecido como cartas de visita. É, Eu já e- ia te perguntar se tu ia tocar sobre o cartão postal, porque a gente está desenvolvendo um projeto aqui agora de hum. voltar uma coleção de umas imagens que a gente tem aqui de Fortaleza em cartão postal, entendeu? E a gente está estudando a história do cartão postal. Interessante. Eu vou falar um pouco, porque no fundo isso é uma invenção de um francês chamado André Desderry, em 1854, onde ele inventa uma câmera fotográfica com várias lentes, 4, 8 lentes. E aí você tem uma placa de vidro com muitas imagens. E, portanto, elas são menores, elas não têm uma qualidade de uma imagem única, mas ela é muito mais econômica. E isso torna a fotografia muito mais democrática no sentido de compra e de venda, de pessoas poderem colecionar essas fotografias. Na próxima aula, eu devia ter trazido uma imagem dessa câmera, mas o princípio é um pouco esse. E aí você tem diferentes tamanhos. Uns tamanhos vão chamar carta de visita, outros vão chamar tarjeta, de visita, mas isso muda um pouco de acordo com o tamanho. Isso permite uma circulação de imagens enorme. Então, o Mark Ferrez, por exemplo, no Brasil, ele vai fazer uma série de fotografias de paisagem para serem vendidas para os turistas que estão aqui. Às vezes até com legenda em francês, enfim. Esse é um pouco o tema da próxima aula. Mas então você passa a ter o mundo muito mais nas suas mãos. E aqui eu trago talvez a maior coleção de fotografia dessa época na América Latina, que era do Dom Pedro II, onde ele tinha justamente imagens do Egito, imagens de Pompeia. É, Parece que as distâncias do mundo diminuem. Aqui o Japão. Mas mais do que isso, talvez no caso do Dom Pedro, uma ideia também de que para você
você colecionar imagens dessas grandes civilizações do passado também te coloca num lugar mais próximo a uma, enfim, essa busca de ser uma grande civilização do futuro e tudo mais. Hum, E aí, não à toa que a fotografia está em relação direta com arqueologia, né? Uma disciplina que também está se desenvolvendo muito nesse período. Porque começa a ter uma busca, uma possibilidade de registro dessas ruínas, desse passado. Isso transforma a própria história da arte, porque você começa a poder aproximar uma obra da outra obra, e aí você começa a fazer comparações que antes eram muito difíceis. Você tinha que ir no museu, ir no outro museu, enfim, a peça às vezes está em outro país, a obra. É, você tem Pompeia aqui, então. É, a fotografia está numa relação muito estreita com a arqueologia mesmo. É, e aí você começa a ter, na verdade já existia há muito tempo, essas expedições científicas, geológicas, por várias partes do mundo, né? Como a que eu falei do Hercule Florence, você tem fotógrafos que vão para Pompeia, que vão para o Egito. Então, também a fotografia, isso eu acho muito bonito, que uma fotografia também surge numa relação muito intrínseca com a viagem, com o deslocamento, né? A fotografia chega na América Latina porque você tem esses artistas viajantes, enfim. É, O Maurício comentou: eu tomo a liberdade para divulgar a minha dissertação de mestrado sobre o cartão postal no Brasil, que demais! E um fotógrafo de Santos, como fotógrafo e editor de postais. Que legal! Maurício, sabe que meu pai é de Santos, né? Eu vou passar para ele porque ele vai ficar super animado. Ele já escreveu, enfim, vários livros sobre Santos, então, legal, obrigado demais. É, E aí, essa. Essas essas expedições, elas já existiam, na verdade, muito antes da fotografia, é, muito antes da fotografia, mas elas usavam outros instrumentos de registro da imagem, né? E aí eu trago aqui um caso da Comissão Coreográfica de Nova Granada, que era esse grande país que pegava Colômbia, Venezuela, parte do Panamá, se eu não me engano, parte do Equador também. Porque era difícil até você conhecer o próprio país, né? A gente precisa lembrar que os países estão se formando, estão conquistando pouco a pouco as suas independências. E é preciso, portanto, primeiro, conhecer o próprio país, mas também forjar uma ideia de uma identidade nacional, né? E aí, isso no Brasil vai ser ainda mais difícil, né? Por que que a pessoa que mora em Manaus compartilha da mesma cultura, dos mesmos ideais nacionais da pessoa que está no Rio Grande do Sul, enfim? No fundo, você vai ter que ir forjando esses ideais, e para isso essas expedições são importantes. E a ideia de paisagem também é muito importante para entender os limites, os acidentes geográficos. E você tinha a aquarela como uma técnica muito comum, porque essa pintura mais rápida, mais é, de esboço, que seca mais rápido, enfim. E aí você também vai um pouco determinando quais são os pontos centrais dessas cidades, né? Então aqui a igreja de Rosário de Cúcuta, em Santander, aqui o próprio acampamento da comissão coreográfica. Mas a partir do momento que surge a fotografia, e essa fotografia sobre suporte de vidro, ela muito rapidamente vai substituir, eu acho que a gente pode dizer em grande medida,
a pintura. E aí acho que por uma série de motivos. Um, pela velocidade, pela praticidade, pela nitidez, mas também porque a fotografia carrega em si, sobretudo nesse início, uma certa ideia de um documento neutro, né? Havia uma ideia de que a fotografia ela era ciência objetiva, que ela não tinha a manipulação humana, que ela era a natureza representando a si mesmo. Isso é algo que até o próprio Talbot vai falar. E que óbvio que a gente hoje questiona e a gente tem que questionar, e a gente não pode acreditar tudo que está na fotografia é verdade, a gente vai falar muito sobre isso, mas que nesse momento ainda se tinha esse pensamento. Então, a partir do momento que você mostrava uma fotografia, aquilo tinha um caráter documental muito mais forte do que uma pintura. E aí, esses interesses de conhecer os territórios, eles eram internos, mas eles também eram estrangeiros, né? E como sempre, o nosso querido vizinho do norte, dos Estados Unidos, está sempre interessado em conhecer e saber o que está acontecendo na América Latina e com interesses muito econômicos, assim, né? E aí eles organizam umas 4 expedições ao Istmo de Darien, que é justamente essa passagem é, da Colômbia para o Panamá, na Nova Granada, justamente. É, que é um lugar de passagem muito difícil, ao mesmo tempo de interesse, de possibilidade de cruzamento marítimo, né? Onde, inclusive, é atualmente o canal do Panamá, né? E que até o próprio Trump, eu acho que tá, enfim, volta e meia tá falando do canal de Panamá e não sei o quê. E aí, eles mandaram numa dessas expedições um dos fotógrafos mais importantes que eles tinham na época, que era o Timothy O'Sullivan, que tinha sido um grande fotógrafo da Guerra Civil, dos Estados Unidos e depois vai cobrir essas expedições. E aí é interessante porque, primeiro, a gente vê como a fotografia ela é uma linguagem nova, mas que não inaugura uma estética nova, né? Ou um interesse novo. No fundo, ela tem uma certa ideia de continuidade da pintura para a fotografia, nos seus usos, assim. Giovanni falou que precisa ir, fica tranquilo. Boa noite, Giovanni. Depois, amanhã eu mando a gravação. Boa noite, querido. Obrigado. Imagina. É, E é interessante, né, essa ideia de um cenário tropical, tal. Gente, eu tô um pouco atrasado aqui, talvez a aula ultrapasse um pouco 1 hora e meia, peço desculpas. É, E alguém sabe aqui por que que são 2 imagens que a gente tem no mesmo cartão? Alguém arrisca? Não. A gente pode ver, se a gente voltar, talvez nessa aqui, que a imagem da direita ela é levemente deslocada, né? Ou, enfim, uma é deslocada em relação à outra, né? Parece que a da direita está mais para a direita, da esquerda mais para a esquerda. Isso é uma fotografia estereoscópica, que você vai colocar, ou que se colocava na época, em frente a um aparelho que é uma espécie de binóculo, e você coloca a fotografia aqui, e você vê numa espécie de 3D. Ele simula a tridimensionalidade. E eu acho isso muito interessante para a gente já pensar como a fotografia se desenvolve rapidamente, né? Toda essa ideia do cinema 3D que a gente, enfim, foi moda, eu acho que já passou um pouco de moda agora. Mas já estava aí, já estava nesses anos 60, 70 do século XIX. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Achei que alguém tinha aberto o microfone. Mas então a gente Não, está vendo. essa aí é daquela que as máquinas tinham a lente dupla, era? Exatamente, Né? exatamente. Era É. uma câmera com 2 lentes. Uhum. Exato. Porque aí, ela era a distância perfeita do olho, né? Para você ter essa ilusão de que você está olhando
com o A, olho de, direito e o olho a esquerdo. questão do relevo e da profundidade, né? Exatamente, é isso, é isso. E, e aí a gente vê aqui então que tem um interesse muito político e, num certo sentido, muito colonial, né? É, se a gente estivesse falando sobre, enfim, acho que a gente pode traçar relações entre a fotografia e e a colonização muito estreitas em muitos sentidos, assim. E o que começa a surgir então é essas coleções. Eu falei, quando eu falei de Dom Pedro, eu falei das coleções, né? Desculpa. E começa a surgir, portanto, os álbuns como uma prática muito frequente. E aí surge álbum de tudo que vocês imaginarem. No México você tem alguns estúdios dedicados somente a álbuns de fotografia, a essas pequenas fotografias, tal. E aí eles vão fazer fotografia de todos os presidentes do México, para quem quiser colecionar. Enfim, é uma espécie de álbum de Copa do Mundo, mas do que você quiser, muitas vezes. Isso vai estar ligado também ao início do fotojornalismo. Mas o que você tem uma prática muito comum também são os álbuns aí mais comemorativos. Às vezes da cidade ou de uma data importante para o país, que aí o álbum ele é muitas vezes feito e distribuído para a população como uma espécie de propaganda. E um desses álbuns, ou na verdade um dos fotógrafos que fazia esses álbuns de vistas das cidades no Equador era o José Domingo Lasso, que fez diferentes álbuns, esse álbum de Recuerdos de Quito, com, no fundo, os ícones urbanos de Quito. Álbuns artísticos. Eu não diria que eles são exatamente artísticos, eu acho que eles estão mais no campo do documental, eu acho. E talvez até do propagandístico em algum sentido, Eu sabia? queria. Será que eles entrariam na questão dos cartão de visita, né? Sim, 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 eu acho que em muitos casos sim. Aí já era por volta de 1850, 1860, isso aí, né? Esse aqui, eu já estou falando do início do século XX, na verdade. Aqui eu até Uhum. dei um salto, você tem razão. É que eu li, não, eu lembro que eu li alguma coisa nessa área aí, que era mais Hum. ou menos, né, que comparava ele com essas coisas do cartão de visita e tal. Mas vem dessa tradição, você tem toda a razão. Dessa tradição que está desde os anos 50 do século XIX. Dessas vistas da cidade, dos pontos mais importantes. Vem disso. Alessandro, uma pergunta. Sim, sim. Ele lá só é que tem intervenção na fotografia, ele fazia uns vestidinhos nas pessoas que tinham roupa diferente, é assim? Exatamente, exatamente. Por isso que eu trouxe ele. É, Eu vou voltar aqui para a gente ver, porque aqui talvez vocês consigam ver que tem uma espécie de figura fantasmagórica aqui apagada, né? Se a gente olhar aqui embaixo também, e talvez vocês consigam reparar que esse chapéu com essa saia, elas parecem um pouco pintadas, né? Porque no fundo, o, os O que o Laço estava fazendo era apagando as figuras indígenas presentes nas vistas em Quito. Ele entendia que a cidade devia ser um lugar moderno, de pessoas europeizadas. A gente sabe que, enfim, Quito é uma cidade muito indígena, o Equador é muito indígena. E o que ele fazia era deliberadamente ocultar essas pessoas a partir de intervenção. É terrível, enfim, é, O Photoshop é da época, inacreditável. né? Exatamente, exatamente. Photoshop. É isso. A gente às vezes acha que essas intervenções são novidade, Ah, mas não são, né? mas ele trabalhava para o governo, não? Era para isso que fazia, né? Aham. Hum. Eu acho que ele não era um encomendado. Desculpa, ele não era um funcionário do governo,
Mas essas fotografias, esses álbuns eram encomendados pelo governo, exatamente. É, mas o que mostra, enfim, o racismo explícito da época e também como a fotografia estava, em muitos casos, ao serviço desses ideais de branqueamento da sociedade, de europeização e tudo mais. Aqui acho que a gente vê muito claramente. Então, a gente tem alguns casos que ele pinta, como esse daqui, disfarçando os, os trajes dessas pessoas, em outro, ele realmente borra, né? E é interessante, esse texto, eu acho que eu compartilhei esse livro, na verdade, eu compartilhei na nossa plataforma, é uma pesquisa, se eu não me engano, até do próprio sobrinho do Lazo, que ele que percebe essas figuras fantasmagóricas e ele que desenvolve grande parte dessa pesquisa. E está disponível online gratuito, também em espanhol, infelizmente. Aqui também, né? Essas foram apagadas, ele até refaz da sensação esses tijolos, e aqui essa figura é pintada, um colete e tal. Tu acha que isso aí seria na mesma, talvez não, mas da época da La Belle Époque, né? Né? Que É, a La Belle Époque é 1870, né? Começa, acho, 1870, 1860, né? Por exemplo, ela. Ah, Fortaleza sofreu muito isso. Fortaleza tem uma história que tem uma época que Fortaleza queria ser a La Belle Époque, né? uhum. Eu não acho que é exatamente, assim, não é sincronizado a La Belle Époque, mas ela vem desses ideais, no sentido de se a gente olhar essa construção aqui, né, ela tem Foi por causa elementos dessa foto, por clássicos. causa dessa foto que eu estou te fazendo a pergunta. É, exatamente. Às vezes as coisas não são exatamente tão sincrônicas, né? Elas acontecem. E porque, no fundo, se a gente pensar esse ideal de higienização, ele segue muitas cidades da América Latina, enfim, São Paulo, onde eu moro, também passa por esse processo atualmente, assim. Então, carrega esse ideal, mais que tudo, de europeização, né? De branqueamento. Você tem toda a razão. Né? Se a gente olhar essa arquitetura aqui, enfim, tem nada a ver com a cultura equatoriana, né? Sei lá. E aí, bom, eu tenho mais dois trabalhos para mostrar. Enfim, seis trabalhos, mas é, dois casos, melhor dito. Que nessa mesma ideia de colonização e de violência racial, assim. Eu trago o caso da campanha do deserto. Porque nessa época, Buenos Aires era uma das cidades que mais crescia, não só na América Latina, mas no mundo. Era uma cidade pujante, rica e com uma elite econômica muito forte e com desejos de expandir territorialmente a sua atuação. E aí o que eles fazem é, portanto, organizar essa campanha, que fica conhecida como Conquista do Deserto, por meio desse general chamado Júlio Roca, com intenção de colonizar o sul da Argentina. Eu trago aqui uma pintura. é, Sim, Cassiano, amanhã eu mando a gravação da aula. Fica tranquilo. É, com a ocupação militar. E aí, numa dessas expedições, eles levam um fotógrafo italiano que já tinha um estúdio na Argentina há muito tempo, chamado Antônio Pozzo. E aí, vamos passar rápido algumas fotografias para a gente olhar. Outra vez a ideia do álbum. Essa é uma reedição de 1901, com essa capa dourada e tudo mais. E o álbum abre com essa fotografia desses líderes militares,
Mas grande parte do álbum é composta por imagens como essa aqui, onde a gente vê a presença do vazio muito grande, né? Uma certa vastidão, uma amplidão, e que nos faz crer nessa ideia de deserto. E isso a Verônica Tell comenta num dos textos que eu mandei para vocês, como essa ideia da amplidão, do vazio, do deserto, ela é muito forte. Sendo que a gente sabe que essas terras, elas obviamente eram ocupadas por povos originários, é, mas que são completamente apagados dessa terra, né? Essa ideia do deserto, ela é muito colonizadora e muito forte. E é interessante porque se a gente pensar na própria ideia que a ditadura militar fez da Amazônia, né? De que a Amazônia é uma terra sem gente para gente sem terra, parte do mesmo princípio. E aí eu descobri que na Colômbia também tinha essa ideia de que a Amazônia era uma terra sem gente para gente sem terra. Aqui a gente tem um dos poucos casos onde tem os prisioneiros, essas pessoas indígenas capturadas, que de uma certa maneira me fazem lembrar daquela fotografia do Daguerre, que a gente comentou da relação de classe, das pessoas sentadas e das pessoas em pé, também está reproduzida, né? Aqui. E ao mesmo tempo que carregam o imaginário da conquista do deserto nos Estados Unidos, por exemplo, onde essas mesmas questões estão postas. Então, é um álbum que está construindo aqui uma narrativa política, enfim, que vai ser importante para depois construir o sucesso dessa expedição. E por isso que eu falei para o Ian que eu acho que muito desses álbuns eles são propagandísticos, né? A ponto do próprio Roca, que é o general líder dessa expedição, que no final se trata muito mais de um genocídio do que qualquer coisa, ele se tornou presidente da Argentina logo depois, de tão popular que ele se tornou. E aí, portanto, eu mostro esse trabalho também para a gente, de novo, sempre estar questionando essa ideia da neutralidade, do documento, né? Esse é um documento que nos traz uma ideia de que não houve tanto conflito, o exército não foi tão violento assim, né? Mas quando a gente sabe que no fundo sim foi, e que no fundo esses documentos nunca são por si neutros, assim, né? E aí, para terminar a aula de hoje, então, é, eu trago o trabalho de um outro fotógrafo argentino, contemporâneo, então estou dando aqui um salto triplo mortal, porque a gente sai do final do século XIX aqui para o final do século XX, 1996, com as fotografias do Raul Eduardo Stonecker, o Reis, um fotógrafo, enfim, contemporâneo, que eu gosto muito, acho que tem trabalhos lindos, assim, onde ele refaz a viagem de Antônio Poço, esse mesmo fotógrafo aqui, mas atualmente. Eu vou passar algumas imagens e aí eu falo. Ele está muito claramente repetindo a ideia de deserto, né? Mas aqui já é um deserto que não está falando da falta de ocupação, né? Ele está, de uma certa maneira, é, falando de um território que já foi colonizado, que já foi conquistado, né? Onde essa modernidade chegou, onde as construções chegaram, onde tem os carros, onde ele não esconde o tempo onde ele está aqui. É, talvez de uma certa maneira. E aí eu acho que a gente pode, enfim, a gente pode pensar mil coisas sobre esse trabalho, né? Talvez de uma certa maneira ele tentando aqui
revelar aquilo que não está mais presente, né? Como se ele estivesse falando através dessas letras, dessa frase que eu acho que vocês perceberam que está se formando, né? Não entregar Carué al Inca. Carué é a região onde essas fotos, onde essa expedição foi feita. O Inca é o homem branco, é aquele que não é indígena, Mapuche. Essa foi uma frase de um líder Mapuche, dita durante o confronto com com a, com o exército, com os militares da campanha do deserto. E aí é como se nessa frase ainda existisse essa memória, essa lembrança, essa resistência, mas talvez ao mesmo tempo como se a geografia também. Geografia, no fundo, ela se transforma, mas ela também é a mesma, né? Essa planura, enfim, essas montanhas ao fundo. Não sei, eu acho bonito porque tem algo aqui como se a fotografia pudesse revelar aquilo que está oculto, aquilo que aconteceu num outro tempo, assim. E ao mesmo tempo, a palavra, a letra, o idioma é algo muito forte na colonização, assim, né? Quando se coloniza, a primeira coisa é mudar o idioma porque ele está no centro de qualquer cultura e até da forma de pensamento. Então, imprimir essa. Tem esse jogo meio duplo, né? Por um lado, ele está falando uma frase de resistência dos Mapuche, ao mesmo tempo, no idioma espanhol, que é o dos colonizadores, com a presença das letras marcadas, enfim. Eu acho um trabalho muito bonito, não sei o que vocês acham. E no fundo, essas letras parecem flutuar, né? É bonito isso, assim, como ela é feita direta, ela não é Photoshop, não é laboratório, nada, ela tá ali, ele pendura, em algumas a gente vê melhor, em outras pior. É, o Ian comentou, interessante essa passagem da fotografia da ciência para objeto artístico e político. É verdade, tem toda a razão. Eu acho que isso muitas vezes é uma prática frequente na arte contemporânea, né? Desse artista também como um pesquisador, né? Como alguém que vai atrás da história, vai atrás de documentos. Não à toa a gente tem uma série de trabalhos com arquivo atualmente. E acho que você tem toda a razão, é verdade. Aqui vejam que é a única que ele usa como o H como elemento da paisagem, né? Não é ele que inseriu. Aqui é a única onde ele mesmo aparece. Enfim, e a gente termina aqui com essa junção que eu fiz do não entregar Caruê al Inca. Bom, eu termino a aula com esse ensaio. Eu acho que é um ensaio muito bonito e acho que vai colocar esse lugar político e artístico no centro da fotografia de paisagem, assim, né? É, não sei se alguém tem algum comentário, quer falar alguma coisa. Eu vou só. Isso eu vou falar em outra aula, prometo, falo sobre isso em outra aula. Mas só passar, enfim, falar do curso para quem não tiver inscrito, que quiser se inscrever. Então, hoje foi a aula sobre paisagem, o surgimento da fotografia na América Latina. Semana que vem a gente fala sobre o retrato e as questões raciais. Na terceira aula, fotografia no campo das belas artes. Então, pictorialismo, como uma fotografia entra nos museus, uma fotografia mais experimental. Quarta aula, fotojornalismo. Talvez a gente fale um pouco dos colóquios latino-americanos.
Na quinta aula, a relação da fotografia com a memória e com os arquivos de violência. Aí a gente vai falar muito sobre a fotografia, enfim, sobre as ditaduras no Cone Sul, mas também outros casos, assim. E a sexta aula, fotografia contemporânea, possibilidades expressivas e tudo mais. Enfim, já a fotografia em contato com outras linguagens do campo da arte, né? O vídeo, a pintura, a instalação e tudo mais. É isso, é um curso que eu gosto muito. As inscrições vão estar abertas até a semana que vem, até a próxima terça. Mas é isso, queria saber, enfim, vocês acompanharam, se ficou dúvida, se teve alguma questão. Eu sei que eu já passei do horário, mas só dá essa oportunidade para quem quiser. Não? Bom, Não, eu beleza. acho que muito legal, Alexandre. Eu achei que, né, perpassa sobre essa história da fotografia, né? E eu não conheço muito dessa história aqui na América Latina. Acho que é importante, né, saber um pouco. O Brasil sempre virando as costas, né? Um pouco para a América Latina, né? Então é importante ver, e esse trabalho, o último trabalho que se apresentou, acho que é muito, muito legal, muito político, né? E é interessante que os espaços são vazios, mas aí ele vai preenchendo, né, de uma estética também, né? Uma estética diferente, né, da outra, né? Uma estética mais, né, que tem mais estudo da fotografia, da perspectiva, de outras Uhum. questões, e também com essas questões das letras, o uso das letras, né? Com a política, né? Uhum, exatamente, exatamente. Esse confronto entre o vazio e a inserção dessa frase, né? Dessa afirmação, assim. Sim, total. É, sim, amanhã eu mando a gravação por, por e-mail para todo mundo. O Ian comentou, muito boa aula, tenho procurado mais sobre a história do nosso continente, principalmente no campo do audiovisual. Obrigado. Imagina, Ian, que bom que você gostou. É, bom, então eu acho que é isso. Agradecer muito a presença de todo mundo aqui. É, espero que vocês tenham aproveitado, gostado da aula. E a gente se vê então, tomara, na semana que vem. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me escrever, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Obrigadão. Obrigado, Maurício. Boa Até Um uma noite. próxima. abraço, pessoal. Tá bom, Obrigado obrigado para aí. todos. Valeu. Abraço a todos. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite.